né, IMC, penúltima semana praticamente do calendário, né? E para quem viu aí a chamada no canal, né, a nossa proposta para hoje seria, né, fazermos aí um breve review do que foi passado ao longo do semestre, componente por componente, digamos assim, de forma rápida, né, porque senão não daria para, digamos, aprofundar, mas apenas relembrar o que foi dito, né? E no segundo bloco, também voltando ao mesmo assunto que nós já estamos pontuando semana a semana, disponibilizar o tempo para a galera poder colocar a casa em ordem, né? Porque nós temos ainda muitas atividades em aberto e precisamos que isso seja efetivamente realizado. E aí, diante disso, professor Silvio, muito boa noite. Suas considerações iniciais aqui para a nossa reta final e mais uma quarta hardware. Boa noite a todos. Bem-vindos, né, aos que estão presentes aqui, aos que verão essa gravação mais tarde. Que nós consigamos, assim, só fechar mesmo, né, colocar a chave de ouro no nosso código. Opa, tem um gatinho aqui com o rabo levantado. Que a gente possa compreender, assim, pegar os últimos detalhes mesmo, né, pontuar aquelas coisas que ficaram um pouco duvidosas durante a aula, que a gente acabou carregando elas até o final, que nós possamos saná-las neste momento. Perfeito, Silvio. Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente, antes até de começar aqui o assunto da aula, né, a parte de revisão, eu gostaria de compartilhar minha tela com vocês e abrir aqui a parte do Insights para mostrar para vocês o que nós temos de entregue e o que nós temos de pendente, tá bem? Porque às vezes parece que, como nós já repetimos isso aqui, né, em outras semanas, e continua, né, em aberto, e a gente tem disponibilizado o segundo bloco das aulas para isso, então, para a gente até oficializar que isso aqui foi comunicado, né? Porque, assim, vivemos uma época, né, que por mais que a tecnologia esteja aqui, né, nós temos dentro da ferramenta, da plataforma, uma ferramenta chamada Insights, né, que mede, que acompanha, que registra, mesmo assim, pelo regimento escolar, que não é nem um pouco inteligente, a gente precisa evidenciar, sabe? É aquela questão que você precisa comprovar que foi dito. Está gravado, então a gente simplesmente compartilha a tela, mostra os insights aqui, mostra as tarefas que já foram entregues, as que não foram, apenas para que a gente registre que esta informação foi passada e que vocês, né, estão sendo lembrados aqui semanalmente, porque o objetivo de tudo isso aqui, gente, não é perturbar a paz e a ordem, é apenas tornar possível o fechamento do semestre aqui com um final feliz, tanto para vocês e menos burocrático para nós, porque, olha, burocracia não é legal. A burocracia digital é pior ainda, né? Porque, enfim, o objetivo maior de um sistema de informação, da tecnologia de modo geral, é descomplicar o complicado, é aproximar o que está longe e viabilizar o que a princípio era inviável. Mas às vezes a gente percebe que se transfere, né, da esfera analógica para a digital toda a burocracia que você já tinha no mundo real. E aí acaba gerando o quê? O retrabalho. A gente tem que ficar toda hora relembrando, insistindo, porque são ossos do ofício. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Boa noite para quem está chegando agora aqui. Repetir esse procedimento que nós estamos falando algumas semanas da importância da entrega das atividades nessa reta final, mas dessa vez de forma diferente. Vou mostrar o que nós temos registrado até o momento para que vocês possam também, digamos assim, visualizar, né, e aqueles que porventura ainda estiverem com pendências, por gentileza, né, atentem ao prazo. Vamos lá. Compartilhando a tela aqui. A pergunta do século, né? Estão vendo minha tela, hein? Positivo. Opa, peraí, antes de compartilhar a tela aqui, tem uma mensagem do... Não, o Fabiano já conseguiu entrar, já. Já conseguiu entrar? Já. Beleza. Eu só ia disponibilizar o link aqui. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na nossa turma, né? Em equipes. Estou aqui com vocês no canal da aula. Tá ok? Aqui nós temos, enfim, não vou aqui falar sobre o Teams, vocês conhecem o Teams. Vou entrar na aba, no canal geral aqui, e vou na parte de tarefas, né?
Vamos lá. Nós tivemos aqui, no dia 9 de junho, né, uma tarefa rotulada como análise de configurações. Perfeito. Aí nós tivemos aqui, vamos lá. Entre, né, matriculados aqui frequentando, nós temos 30, frequentando não, matriculados, né, com registro ativo na turma 34 e foram entregues 19 tarefas, né? Então, o prazo venceu em 9 de junho, mas, né, eu já disse isso inúmeras vezes, nós não bloqueamos a entrega. Então, assim, né, a qualquer momento, vocês podem, para quem não entregou, né, e está frequentando, porque tem muita gente que não entregou e nunca nem veio, né? Por exemplo, eu não conheço, não me recordo do Jefferson Araújo, então, enfim, não é o caso aqui, ele não está frequentando, então tudo bem. Mas os demais que estão aqui, né, que participam conosco, que tem pelo menos uma frequência registrada no bimestre ou no trimestre, no caso que aqui não é bimestral, é trimestral. Então, ó, fica aqui a relação, né, dos que ainda não entregaram, tá ok, gente? Nós temos todo o registro de quem está frequentando e quem não está. É que nesse momento aqui, né, eu visualizo, estou exibindo apenas a relação de atividades que foram entregues, essa do dia 9, que tinha como prazo o dia 9 de junho, mas permanece recebendo atividade. Nós não bloqueamos, por quê? Porque, enfim, a gente procura, de alguma maneira, viabilizar. É aquilo que eu falei, a ideia é viabilizar. De repente, sei lá, ficou doente, estamos, né, ainda numa pandemia, com as epidemias que estão, digamos assim, recheando toda essa história, né, a gente tem aí então, o cara precisou parar, voltou porque estava doente, teve um problema, o computador parou, enfim, ficou sem acesso. Então, a gente procura, de todas as formas, contemporizar ou contemplar as variáveis, que não são variáveis, são vetores, são vários, né? Então, para que não fique nenhuma restrição, para que vocês não possam concluir a atividade, postar, então a gente deixa extremamente elástico. O prazo era dia 9, podem postar, entendeu? Então, assim, ó, todos os nomes que estão aqui como os não entregue e que continuam frequentando o curso e pretendem, né, continuar, digamos assim, porque se não entregarem e continuarem vindo sem entregar, fica muito difícil passar para o segundo módulo, aí acaba tendo que fazer a progressão parcial cursando a disciplina de novo. E não é legal para vocês, não é legal para ninguém, né? Porque estamos aí, digamos assim, eu acredito, né, que há uma expectativa de uma possível, né, de um possível retorno, não sei quando, então, eu acho que manter essa possibilidade em aberto é legal, mas não vamos aqui, digamos, criar expectativas aonde ainda de fato não há não foi oficializado, então eu tenho um certo receio desse tipo de coisa, né, vamos aguardar. Então eu tenho, ó, a relação dos que não entregaram e o Teams, olha como é legal isso aqui, né? Ele nos informa quem visualiza a tarefa e, mesmo assim, mesmo visualizando, sabe que não está entregue e opta por não entregar, né? Vivemos numa democracia, ou seja, você tem o direito de ir e vir ou não, mas é nosso papel aqui ter que alentar os que precisam entregar. Então, permanece disponível, tá? Vocês podem entregar a qualquer momento, desde que não ultrapasse o prazo dado pela secretaria para nós passarmos as notas, né? Porque de vez em quando, não é o caso de vocês, né? Porque aqui nós estamos lidando com uma faixa etária um pouquinho mais autônoma, né? Mas quando eu estou no ensino médio, no horário da manhã, de vez em quando a gente se depara com algumas coisas que nos assustam, né? Então, independente de plataforma, de Teams, de ferramentas e softwares, tem a pessoa, né? E a gente precisa ter essa autonomia de olhar e falar, olha, eu estou ciente. Agora, quando você envia, depois que a secretaria já fechou o prazo, o conselho já ocorreu, aí não adianta mais, né? Viajar no tempo ainda é uma obra de ficção, não tem como. E aí vem a reunião, por exemplo, não é o caso de vocês, mas quando nós temos isso aqui no ensino médio, reunião de pais, às vezes, por estar desinformado, o pai fala, né, mas ele entregou, então, entregou, só que ele entregou uma semana depois do conselho, então já era. Infelizmente, não há muito o que fazer, né? Existe sim essa elasticidade, existe essa flexibilidade, nós estamos aqui com o propósito de tornar possível,
mas precisa também ter essa contrapartida de clicar e enviar, né? Então, só para relembrá-los aqui, tivemos essa tarefa do dia 9 de junho, que venceu no dia 9 de junho, que continua recebendo para quem for entregar, não deixem para lá. E temos também, tivemos aqui uma outra no dia 16, envolvendo placa-mãe, gabinete e manual de instrução. Também nós temos aqui a relação dos que entregaram, dos que visualizaram e não entregaram, sabem que a tarefa está pendente, mas não entregaram, e temos aqui a relação de quem entrega. Então, não há margem de erro, tá ok? Aqui nós temos precisão, a ferramenta, a plataforma, ela notifica, ela informa, então nós estamos aqui compartilhando com vocês a tela, para que todo mundo tenha ciência disso, e, acima de tudo, também a opção, né? Caso opte por não entregar, mas, por favor, né, assumam isso e depois lembrem-se disso, né? Olha, não fale que não sabia, porque está registrado, está gravado, né? Temos aqui uma aula que está sendo gravada informando vocês em relação a prazos e quem entregou e quem precisa entregar. Tudo bem? Beleza? Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Bom, recado dado aqui em relação às tarefas. Tem ainda aqui, ó, a questão do Insights, né? Vamos entrar no Insights, que o Insights, ele diz muito, né? O Insight, ele tem até um viés, assim, como é que eu posso dizer? Ele chega a ser intimista, né? Ele se aproxima bem dos detalhes aqui, né? Ele sabe tudo sobre vocês, os Insights, né? Então, por exemplo, ó, aqui nos Insights, que é uma ferramenta da plataforma, ele avisa para a gente toda semana, se nós quisermos, né, por semana, ou por dia, ou por mês, a relação de estudantes inativos. Então, assim, isso aqui, gente, é muito parecido com qualquer outra ferramenta métrica hoje utilizada em qualquer plataforma, seja ela comercial, seja ela educacional ou meramente de comunicação. O Teams, a ferramenta, a plataforma Teams, ela não é usada apenas exclusivamente para aula, tá? Várias empresas hoje no Brasil e no mundo utilizam o Teams como ferramentas de comunicação interna, né? E para controle de processos nesse momento de pandemia. Por exemplo, o SESI Senai, aqui em São Paulo, eu sei que usa, porque eu tenho um amigo que trabalha na parte jurídica, né? A parte contábil, desculpe, do SESI Senai, e toda a comunicação é feita através do Teams. Horário de entrada, horário de saída, e, inclusive, eles estão voltando aos poucos para o presencial agora, né? Então, toda a parte de registro é muito séria. Toda a parte de contagem de frequência, participação, a presença na plataforma durante a aula, isso tudo fica registrado aqui. E ele avisa quem é ativo e quem é inativo. Avisa em relação aos alunos e em relação a qualquer funcionário que esteja na organização ETEC Adolfo Berezin. O que eu quero dizer com isso é que vocês não estão sendo monitorados. A palavra não é monitoramento, a palavra é acompanhamento. Isso aqui não é um reality show. Isso aqui é controle, acompanhamento e que a gente consiga, digamos assim, ter uma precisão no que ocorre. Por exemplo, eu e o professor Silvio, né, nós temos aqui uma carga horária semanal, né? Como é que a diretoria de serviços, né, transmite para os recursos humanos da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo dados para fazer o nosso pagamento? É com base no quê? É com base nos apontamentos que estão aqui. Então, isso aqui, hoje, é um controle feito não apenas de forma, digamos assim, acadêmica, mas também todo o registro funcional dos professores e demais funcionários hoje do Centro Paula Souza que estão trabalhando remotamente, é registrado através do Insights. Então, quando ele marca aqui, ó, estudantes inativos, por exemplo, ó, só de passar o mouse aqui, ó, ele me avisa a quantidade de alunos inativos que nós tivemos nessa semana. Tudo bem que a semana não terminou ainda, tá ok? Daqui até domingo, ou melhor, até sábado, né? Porque domingo inicia, né? Qualquer um desses dados aqui pode ser modificado, tudo bem?
Então, ele informa aqui, ó, a relação de inativos. E aí, da mesma forma, eu não vou clicar aqui para, enfim, não precisamos disso. Estou apenas mostrando para vocês como é feito o controle e deixando claro que há uma precisão muito grande, né? Eu não sei se já comentei isso com vocês aqui, mas eu tenho feito isso nessas 2 últimas semanas em relação a controle de faltas, né, frequência, que a gente tem aqui, digamos assim, o hábito de deixar um formulário para frequência como uma alternativa de registro para a presença, para controle de frequência, mas que fique claro, né, hoje, pelos instrumentos, né, pelos recursos que a plataforma oferece, nós não precisaríamos criar um formulário com uma pergunta para vocês responderem e marcar a partir daí a presença, tá? Aqui nós temos essa questão que marca a assiduidade. Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e escolher o período. Vamos lá. Acompanhar a atividade dos alunos. Eu venho aqui, eu abro esta seção no Insights, que é este recurso que fica disponível para os professores, né? E aqui eu tenho a relação de todas as turmas que eu leciono. E eu tenho aqui o período, eu posso escolher, ó, por diário, né? Posso escolher o dia que eu quiser aqui no calendário, ou eu posso escolher esta semana, a semana anterior, no mês anterior. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, mês de maio, né? Eu clico aqui para escolher o mês de maio, eu consigo verificar, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, na última semana de maio, vamos lá. De 30 de maio, vou pegar a última semana, ó, de 24 a 30 de maio, né? Se eu, por exemplo, de 11 alunos de 33 não estavam ativos no período de 24 a 30 de maio. E todos que estão inativos, ou seja, o que significa inativo? Significa que não teve nenhum acesso, nenhuma interação na plataforma no período que corresponde entre 24 e 30 de maio. E aí é só, né, baixar aqui e ele te mostra uma relação, né, que eu posso exportar para o Excel, posso fazer uma impressão, tanto em formato, digamos assim, XLS do Excel, como posso também gerar um arquivo em PDF e gerar um documento que tenha esta listagem, esse controle, tudo bem? Então, assim, necessariamente, nós não precisaríamos criar um formulário para a frequência, tá? Porque o Teams, através deste recurso, desta ferramenta chamada Insights, que faz a mesma coisa, por exemplo, que o Analytics no Google, que o Pixel faz no Facebook, não me recordo agora no Instagram qual é a ferramenta métrica do Instagram, não sei também qual é o nome da que faz no mecanismo de busca da Microsoft, o Bing, mas isso hoje é, digamos assim, é a essência da análise de dados em tudo que acontece, né? Então, não é novidade, isso aqui é uma coisa muito comum, né? Não tem absolutamente nada a ver com invasão de privacidade, isso aqui é um controle, é apenas isso. Então, eu estou compartilhando isso com vocês aqui, né, praticamente nesta reta final, apenas para que todo mundo saiba quais são os recursos que nós temos também para controle de presença. Não é só o formulário, não é só, por exemplo, olhar aqui, não é isso. Nós temos hoje precisão, né? Como disse, a tecnologia realmente tem hoje um papel fundamental em tudo aquilo que fazemos, e são recursos que, agregados hoje a um trabalho como nós fazemos aqui remotamente, torna a nossa vida mais fácil e, ao mesmo tempo, mais precisa, né? Então, só para compartilhar esses dados com vocês e que não pairem dúvidas sobre frequência e como é o controle, né, de quem entrega e de quem não entrega. Tudo isso fica aqui, digamos assim, direto, né? O Teams faz esse trabalho, digamos assim, de forma muito sistêmica, é direto. E agora vamos para a revisão aqui dos nossos pontos. Pessoal, alguma pergunta sobre essa questão do Teams, sobre a questão de frequência, sobre a questão das atividades? Ninguém perguntou, mas eu vou citar, né? Por exemplo, a questão da recuperação, que é uma palavra que ela tem um efeito psicológico, né? Professor, vai ter recuperação? Então, vamos lá. O que configura a recuperação? Recuperação é o seguinte, é um recurso, né, que é previsto pelo MEC, Ministério da Educação, que é assim, quando você, ao longo de um período, né,
ao longo de um período, entre conteúdos, aulas ministradas e a prática da chamada avaliação contínua. O que é avaliação contínua? É o processo de avaliar continuamente toda atividade, toda tarefa é um instrumento avaliativo. Quando, diante desses instrumentos, a realização desses instrumentos, você não consegue, digamos assim, obter uma menção satisfatória, um R, um B ou um MB, faz-se aí necessário, né, uma nova exposição do assunto, de uma forma geralmente diferenciada para permitir um entendimento, e aí você pode gerar um novo instrumento de avaliação ou simplesmente na próxima avaliação apresentada, como o conteúdo é acumulativo, você, digamos assim, obtendo numa avaliação subsequente uma menção satisfatória, já está incluído, introduzido ali uma recuperação de forma contínua. Porque existe dois processos de avaliar. Paralelo, que além do andamento normal, você gera paralelamente um outro instrumento, e tem chamada recuperação contínua, que é aquela que você cria uma nova tarefa para todos, e aqueles que não estavam, digamos assim, dentro, que não tinham tirado uma menção suficiente ou satisfatória, terão ali uma nova oportunidade, porque é uma sequência. No nosso caso aqui, nós não temos ninguém com menção insatisfatória, ninguém tirou I aqui. O que nós temos é não ter feito a tarefa, que são coisas diferentes. Como é que eu posso recuperar algo que eu não fiz? É só fazer. Então, a gente vem, ao longo de muito tempo, percebendo que há um equívoco na interpretação da palavra recuperação. Recuperar é quando eu faço a avaliação, não tenho um desempenho satisfatório, e aí eu tenho uma nova oportunidade. Isso é a possibilidade de recuperar. Quando foram oportunizadas, digamos assim, quando foram ofertadas, né, 1, 2, 3 instrumentos e não foram feitos, então não houve uma menção insatisfatória. Simplesmente não foi feita a avaliação. Os instrumentos permanecem aí, os prazos já venceram, mas continuam abertos para que possam ser feitos a todo momento. Não há, nesse momento, a necessidade de criar, né, um instrumento chamado recuperação. As tarefas estão abertas para serem feitas, tudo bem? E aí existe essa interpretação múltipla, né, que muitas vezes cada um interpreta de uma forma diferente, e não é interpretar de uma forma diferente. Quando você faz e o resultado não foi positivo, você tem direito de recuperar. Quando você não faz, a recuperação é fazer, faça, está aberto, é só fazer. Não preciso criar outro igual, copiar e colar e falar, faça, já está lá. Tudo bem? Então, a nossa chamada recuperação aqui, simplesmente é manter abertos os instrumentos já disponibilizados para que vocês possam concluir. Não preciso criar um mecanismo chamar, olha, recuperação e colocar aqui com neon. Não. A recuperação é deixar aberto as tarefas para que possam ser feitas. Tranquilo? E aí, vamos ao nosso review aqui. Vamos dar aquela revisada aqui nos conteúdos que foram passados nesse primeiro bloco, nesse último trimestre aqui, né? E aí, no segundo bloco, eu os libero para, enfim, né, tentar mais uma vez colocar a casa em ordem. Opa, nosso quórum aumentou aqui, hein? Estamos em 19, agora sim, a casa está cheia. Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Beleza, boa noite, boa noite, boa noite. Aí sim, agora estamos novamente com o nosso... Boa noite. Boa noite, o público está aqui. E aí, Fabiano, como é que você está? Tudo bem, cara? Estou me recuperando cada dia mais, viu, professor? Bacana, prazer ver você por aqui. Bom saber que você está bem, está se recuperando. Isso é fundamental, cara. Obrigado, muito legal, professor. Fico feliz em vê-lo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Aliás, já está compartilhado, né? Vamos aqui aos pontos aqui. Antes, sempre tem um antes, uma vírgula, porém. Professor, logo assistindo o jogão ali, Portugal e França. Então, cara, vamos lá. Não me provoquem, porque aí eu acabo desviando o assunto aqui, mas a título de curiosidade, quanto ficou? Tava 2-2, vai.
2-2, acabou. Ficou 2-2? Tá passando aonde a Euro, hein, gente? Acabou já. Não, mas estava passando aonde? Não tá na Globo, tá No onde? Sport TV. Ah, os fechados, tá certo, tá certo, tá certo. Desculpe. Nesse momento eu estou sem canal fechado aqui. Então, né, fica para a próxima. Mas pelo Bom jogão, resultado bom aí que eu vi jogão. no UOL, né, 2-2, deve ter sido realmente um tremendo jogo, hein? Bom, vamos lá. Desvios à parte aqui, porque não me tentem, porque eu não sou fanático, mas eu gosto de um futebol, e isso aí não é futebol, isso é futebol em alto nível, aí é diferente. Bom, falando em alto nível, e antes de revisar, eu fiz isso hoje de manhã e deu, entre aspas, um quiprocó na aula de GSO da turma da manhã, que é o pessoal do ensino médio, digamos assim, uma faixa etária um pouquinho mais, digamos assim, mais jovem, né? Alguns entrando ali, adolescente e assim, ansiosos, né? O que não é novidade, porque a própria natureza anda ansiosa, né? Comumente a gente vê aí, chove e faz sol ao mesmo tempo, que maluquice, né? E aí, eu postei o mesmo assunto que eu postei aí no canal. Para quem deu uma olhada, eu postei um vídeo sobre o Windows 10X e postei também um vídeo no YouTube sobre o Windows 11 com um link para poder baixar o Windows 11. Só que eu postei isso e deixei muito claro para a turma da manhã hoje, né? Pessoal, estou fazendo essas postagens em caráter informativo. Não entendam isso como uma corrida para ser feita ou como algo que vocês precisem fazer. Pelo contrário, eu estou postando, estou dizendo, é apenas uma informação. Meu, mas a faixa etária, com aquela testosterona altíssima, né? Cara, eu criei um tsunami. A galera, professor, eu quero instalar o Windows 11. Eu tive que frear, não é frear, mas que o nosso papel aqui não é frear, direcionar. Eu postei o vídeo no intuito de informação. Não era para baixar e instalar. Inclusive, né, está no próprio vídeo, ele está testando em uma máquina virtual, né? E aí, né, a pergunta que me foi feita, não hoje, mas em outras oportunidades, professor, o senhor é tão tecnológico e ao mesmo tempo tão conservador, como é isso? Não, a questão não é ser conservador, a questão é prudência, né? Se o teu computador está funcionando bem, para que você vai baixar uma versão que ainda não é oficial, que você não sabe como o seu equipamento vai reagir? Ponto. Estamos no final do semestre, digamos assim, temos aí mais uma semana de aula. Depois, se quiserem testar, pois bem, eu neste momento vou aguardar a Microsoft fazer o lançamento oficial e vou esperar estar disponível aqui, né, na Microsoft para a gente poder baixar, porque temos, digamos assim, através do nosso e-mail institucional, todo o espaço para isso. Mas, meu, eu tive que simplesmente acalmá-los, porque a galera da manhã porque queria baixar o Windows 11 hoje e fazer acontecer. Eu falei, não, a ideia não é essa, gente. Não estou aqui, pelo amor de Deus, eu não tenho a pretensão de dar conselhos a ninguém. Mas prestem atenção, leiam, né? Isso aí é só uma informação. A Microsoft está pela previsão, né, pela projeção, o lançamento oficial seria amanhã, dia 24 de junho. Esses vazamentos, entre aspas, que sempre ocorrem, na verdade, no fundo, é um grande lance de marketing, né? Você deixa vazar, entre aspas, para que isso chegue no mercado e crie justamente isso, né? Cria esta erupção, né? Que todo mundo quer o novo, né? Mas sem se perguntar se o novo resolve. Veja bem, quanto que você tem de hardware na tua máquina, quanto que você tem de memória, quais são os requisitos mínimos que a Microsoft está exigindo, você vai sair baixando e instalando assim? Então, a mesma coisa que eu falei para a turma da manhã, estou falando para vocês aqui, né? Relembremos aqui o pensamento cartesiano, de René Descartes, né? Se penso, logo existo, então prova. Antes de clicar e fazer o download, leia, verifica, observa, veja bem se vale a pena você instalar um sistema operacional agora, que ainda nem foi lançado oficialmente, se o teu equipamento, porque assim, o meu equipamento aqui, a minha máquina, ela está funcionando bem com o Windows 10. O meu notebook do ano passado não funcionava tão bem com o Windows 10. Inclusive, ele está aqui, né? Minha filha usa ele para aula. Ele simplesmente, com o Windows 10, ele
não fica tão ágil, né? Ele fica um pouquinho devagar, porque o Windows 10, reconhecidamente, é um bom sistema operacional? É, mas é um sistema operacional meio pesadinho. Ele tem alguns serviços que ficam rodando em paralelo, que não dá para desativar, que um computador com um pouco menos de memória pesa. E aí, por isso que eu postei aí tanto o Windows 10X, que há uma expectativa grande sobre o Windows 10X. O que é o Windows 10X? Né? É uma versão mais light do Windows 10, que, digamos assim, entre aspas, pesa menos, acaba consumindo menos recurso de memória, e, em contrapartida, acaba entregando um desempenho um pouquinho melhor. E aí acaba, digamos assim, reaquecendo uma faixa de configuração que estava praticamente ficando meio que de lado no mercado, né? Porque, assim, a gente fica aquele lado, né? Pô, queria instalar a versão nova, mas com essa memória que eu tenho já não dá, não fica tão bom, então não vou instalar, ou vou mudar de máquina. Então tem aquelas maquininhas que vão ficando meio de lado, porque as pessoas começam a olhar meio torto para elas, e na verdade não é a máquina que está ruim, né? São os softwares que vêm com requisições um pouquinho mais pesadas, né? E para quem assistiu o vídeo ou vai assistir, né, procurem sempre diversificar, né, gente, pegarem fontes de vários lugares, né, e como eu sempre digo, toda opinião formada com base em um único vídeo de 5 minutos, desculpem, isso não é uma informação, isso é apenas um fragmento de informação. Então, é meu dever aqui, né, eu, professor Silvio, deixar claro, informar é uma coisa, dar uma breve introdução é outra. Nós temos uma geração hoje muito ansiosa que confunde isso, né? Eu não posso ter uma opinião formada com base num vídeo de 5 minutos. Desculpem, é muito pouco. Eu não posso dizer se algo é bom ou se é ruim com apenas uma fonte de informação muito curta. É análise baseada na superfície. Não podemos partir por esse pressuposto. Então, eu fiz de propósito, embora, né, como o nosso assunto aqui era outro, eu estava falando sobre a conclusão do semestre, talvez vocês não pegaram ali, não pegaram para ver ainda os vídeos, mas de manhã gerou um tsunami. Ô, professor. Pois não. Eu cheguei a ver sim, mas muitos não vão conseguir não, porque a BIOS não deixa também instalar. Então, Fabiano, legal, porque a galera da manhã que ficou louca. Eu simplesmente falei, gente, eu não estou aqui dando conselhos, porque não é esse o nosso papel, é apenas uma sugestão, né? Espera primeiramente a Microsoft lançar, oficializar a coisa, vai estar disponível para vocês aqui na parceria com o Centro Paula Souza, vocês vão poder baixar, se, né, os requisitos mínimos de vocês em relação a hardware suportar, e aí beleza. Evitem essas experiências de última hora, porque estamos no final do semestre, dá um problema se fica sem máquina aí, a máquina fica lenta. Eu sempre prefiro optar pela prudência, Fabiano. Não é conservadorismo, é prudência, né? Não, tá certo. Testar em uma máquina virtual, isso é legal, mas já preparar uma versão beta e jogar no PC é burrice, né? Sim, e assim, né? Há dois tipos de uso computacional, né? Você tem o uso profissional e você tem também o uso, digamos assim, for fun, entretenimento, né? Quem usa para trabalho, para estudo, que tem ali a necessidade daquele equipamento disponível para você o tempo todo, não convém você ficar fazendo esse tipo de teste. E, né, máquina virtual é legal? Bacana, máquina virtual é legal. Porém, vale lembrar também que para você poder instalar numa máquina virtual, você precisa ter uma máquina física, digamos assim, que faça, entre aspas, crossfit, né? Uma máquina bem preparada. Porque se você tem pouco recurso físico e compartilhar para a máquina virtual, você vai ter as duas esferas ruins. Você vai ter uma máquina virtual ruim e vai ter o seu computador físico ruim. Virtualização é bacana quando você tem uma máquina power, né? Bem parruda, que ela tem ali pelo menos um processador médio e uma boa capacidade de memória para ela dar conta, porque senão fica ruim. E não é que fica ruim quando você cria. Criou, tá beleza, agora vai usar. Baixa uma imagem ali, começa a trabalhar com ela e tenta compartilhar em aula, como eu fiz o semestre passado nas aulas de GSO, porque a gente usa isso em GSO. Eu sofri. Ficava muito ruim, porque, veja bem, você tem o Teams, como já falamos aqui, que consome, você tem, né, o navegador que você está usando, compartilhando a tela numa máquina virtual, num Core i5 terceira geração com 4 GB de memória,
ficou difícil, foi um ato de bravura, muita bravura, deu certo, mas foi assim, meio que não foi muito legal, ficou muito lento, muito travamento, não foi uma experiência positiva. Então, vai trabalhar com virtualização, é bom que você tenha uma máquina razoável, aí média pelo menos, né? Se tiver pouco recurso, em algum momento você vai ficar chateado. Bom, pessoal, vamos então agora falar da revisão aqui do nosso fechamento. Vamos dar uma volta aqui no tempo, né? Recordar nem sempre é viver, tá, pessoal? Às vezes recordar é só fazer uma revisão mesmo para você poder relembrar e manter, digamos assim, as suas sinapses ativas, né? As sinapses que são aquelas regiões ali, as conexões dos seus neurônios, né? São elas que são responsáveis por essa conexão, né? Para que você consiga mandar impulso elétrico aqui e reagir. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, por onde nós começamos, turma, só para a gente não perder o fio da meada. Bom, vamos passar aqui a análise do filme, Piratas do Vale do Silício, não há necessidade de falarmos sobre isso agora. Placa-mãe. Vamos lá. Em relação à placa-mãe aí, alguém gostaria de relembrar, assim, talvez algum ponto específico da placa-mãe que tenha ficado, não digo mal entendido, mas que talvez vocês gostariam que a gente reforçasse aqui? Algum conceito que foi passado em placa-mãe que vocês gostariam que nós dessemos uma relembrada aqui, gente? Ô, professor. Oi. Essas aulas, para mim, todas foi de grande valia, porque eu aprendi muito, aprendi bastante coisa mesmo. Na verdade, eu não sabia nada, aprendi mais ainda, né? Eu percebi que quando se trata da Intel, aí você busca lá sobre o chipset, é mais fácil você achar os dados do chipset da Intel que da AMD. Olha, Fabiano, o que eu posso dizer para você? Eu vou concordar, assim, parcialmente com você pelo seguinte sentido, né? Não é recente. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu até abrir aqui antes de tirar o compartilhamento aqui e... Isso, beleza. Antes de comprar esse notebook que eu estou usando aqui, teve uns 3 anos atrás, eu quis montar um computador. Eu optei por montar. Eu ia montar um PC. Tá? Eu não ia pegar um notebook pela possibilidade de ampliação, de upgrades. A própria parte de reparo, manutenção, acho que num PC, num computador, acaba sendo um pouquinho mais fácil, né? No sentido de você... o manuseio, manipular, né? Abrir, fechar, troca de peças de um computador acaba sendo uma prática mais tranquila do que você ficar abrindo, manuseando, fazendo esse reparo direto em notebook, porque tem coisas ali que são um pouquinho mais específicas. Então, a minha ideia era montar um PC. E desde lá de trás, né, quando a AMD, né, fez a fusão ali com a ATI e começou a desempenhar, né, digamos assim, um papel mais forte, uma concorrência um pouquinho, não digo de igual para igual, porque isso nunca aconteceu agora, né, que estão competindo, digamos assim, de forma mais parelha, né, e eu achei muito interessante as APUs da AMD, né, e eu me recordo, isso há uns 4, 5 anos atrás, que na hora de fazer a compra, para comprar a placa-mãe, tudo bem, mas para comprar o processador, a APU Fusion, há 4, 5 anos atrás, que, né, se falava muito em termos de leitura, os artigos aqui elogiando muito, mas sendo muito franco, né? Elogiava, mas deixava claro que não competia, né? Você querer competir uma APU com um processador top e uma placa dedicada, não é essa a ideia. A ideia é você estar atendendo um público que quer um pouco mais de performance sem precisar investir tanto. Essa era a ideia. E era justamente isso que eu estava buscando. Primeiro, porque eu dou aula e vou trabalhar com isso para aula. Tirando as aulas de design e algumas aulas de segurança da informação que a gente ousa, né, pegar um software ali de perícia digital que exige um pouco mais de memória. Fora isso, a gente usa ferramentas que não demandam tanto processamento e tanta memória, né? Mas confesso, Fabiano, que eu não consegui realmente achar uma boa combinação, até informações sobre isso. Pelo seguinte sentido, né? E aí talvez é aquela velha pergunta de sempre, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu não encontrei,
tá? Placa-mãe, vamos lá, na época, a M3, a M4, a M4 é atual, a M3, né, que tinha o soquete para colocar o Fusion, tinham várias, mas encontrar o Fusion no modelo que eu queria, que era a APU da AMD, e informações sobre o chipset realmente estavam muito mais difíceis de localizar do que os da Intel. E eu atribuo isso, mas aí, né, vamos lá. Professor, isso é uma informação oficial ou é uma dedução? É uma dedução. Eu deduzo que, como a Intel tenha um mercado mais aquecido, ela acabe sendo mais trabalhada nessa parte de conteúdo que se encontra na internet. Que aí nós entramos numa outra área aqui, gente, que é o chamado marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? Você investe em campanhas de marketing nesse sentido, que não fazem propaganda de um produto, mas divulgam, oferecem, disponibilizam conteúdo sobre. Então, quando você procura por processadores com determinadas características, quais são os conteúdos que vão aparecer no Google para você? Aqueles que têm as campanhas de marketing digital direcionadas. E aí, quem investe melhor nas suas campanhas de marketing acabam aparecendo mais, e aí você tem um outro fenômeno, né, que é o alavancamento disso nos mecanismos de busca, e você começa a encontrar cada vez mais do mesmo. E os assuntos que não são tão pesquisados e não são tão abordados acabam sendo mais, digamos assim, ficam mais underground. E aí é uma batalha vencida pelo marketing da marca e do produto, em detrimento do outro que simplesmente talvez não tenha, primeiramente, o mesmo consumo, e porque não tem o mesmo consumo, acaba também perdendo porque não consegue competir em relação ao marketing. E concordo com você, para você localizar as informações hoje da Intel, você acaba encontrando com mais abundância, e quando você procura da AMD, você tem que procurar um pouco mais. Vamos aguardar, ô Fabiano, ao tempo passar, né, porque ultimamente, aí, nesses últimos 2 anos, a AMD ela tem se mostrado um pouquinho mais competitiva, né, e acredito eu que essa questão de conteúdo, pelo marketing de conteúdo, seja uma questão, assim, necessária. Se a AMD, né, os representantes, os revendedores não investirem nesse tipo de coisa, ou seja, o chamado marketing de conteúdo, ela vai continuar tendo até bons produtos, porque isso sempre foi AMD, né? Bons produtos, mas que às vezes não chega, porque as pessoas não conhecem direito. Então, concordo com você sim, mas a AMD precisa trabalhar isso. E, enfim, aqueles que divulgam, que veiculam, né, também. E em relação a... Oi, pois não, pode falar. Eu comentei isso, professor, porque durante os trabalhos tinha que dar uma ralada para achar, viu, as informações do chipset da AMD. É verdade, viu, Fabiano? Eu concordo com você. Agora, vamos lá, um assunto está atrelado ao outro, né? Essa última tarefa que eu passei para vocês entre placa-mãe e que eu sugeria também o manual, eu até fiz de propósito, né? Uma das placas que eu coloquei lá para vocês, a da Positivo, é a placa que eu tenho que está parada aqui. E é uma placa que eu até, acho que, cadê ele? Está aqui na sala, que me procurou Achei aqui. até o gabinete dele, professor. Acho que foi o Natan que conversou comigo aqui no chat, algumas semanas atrás, falando sobre a dificuldade de encontrar, e eu corroborei com ele, falei, olha, na verdade, eu não estou aqui para falar mal, né, da Positivo, mas esse tipo de dificuldade que você encontra em buscar informações de alguns dispositivos da Positivo, né, fiz até um trocadilho infame, negativa a marca. Porque eu tinha o manual aqui, né, que na verdade esta placa, alguns modelos de placas da Positivo são fabricados pela ECS. Mas espera lá, gente, por favor, né, você não pode lançar no mercado um produto e continuar vendendo, porque o produto está aí. Se vocês entrarem no Mercado Livre hoje, uma placa daquelas você não encontra por menos de R$450. É uma placa relativamente cara, porque é uma placa que tem recursos ali que você tem que pesquisar a dedo, né? E aí eu tive que morrer com essa, né? Porque eu pesquisei tanto que acabei comprando Positivo, mas não foi por conta da marca, mas por aquilo que ela trazia.
O que tem de especial naquela placa? E o assunto está relacionado à placa, né? Primeiro, é uma placa com chipset Intel B75. O que tem de especial no chipset B75 da Intel? Ela tem um controle, um adaptador gráfico, que para as minhas pretensões correspondia bem. Outra coisa, né, que nas placas com soquete LGA 1155, muitas vezes você não encontra adaptador de rede Ethernet gigabit, ou seja, né, com uma taxa de transferência para conexão cabeada elevada, de até 1 gigabit por segundo, gigabit, não é gigabyte, tudo bem? Que te dá um funcionamento da tua rede muito, mas muito superior à tradicional, que é de 100 megabits. Olha a diferença. 100 megabits é uma coisa, e 1 gigabit significa 1000 megabits. É muito mais rápido, né? Então, localizar uma placa-mãe hoje no mercado, né? LGA 1155, e aí a gente volta a uma conversa que já tivemos aqui N vezes. Até que ponto compensa você investir numa tecnologia que, vamos lá, a segunda e terceira geração de processadores da Intel foram descontinuados em 2013, há 8 anos atrás. Até que ponto vale a pena você continuar investindo num dispositivo dessa geração? Mesmo levando em conta que, para nós, como nós sempre colocamos aqui, não é barato. Um Core i5, segunda e terceira geração, hoje também, você não vai pagar menos de R$400, não vai pagar. Por outro lado, um da oitava geração, você vai pagar R$700 aí em média, né? Isso varia um pouquinho, né? Às vezes sobe um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, aquela placa, ela tinha alguns recursos ali que eram interessantíssimos. Por exemplo, como disse aqui, o adaptador de rede Ethernet padrão gigabit, com uma taxa de transferência elevada. O chipset da Intel B75, que tem um controle gráfico também muito bom, né, dentro das pretensões que eu tinha, né, não vou comparar isso com uma placa de vídeo, uma GeForce, pelo amor de Deus, não é isso, não cabe a comparação. E, por fim, eu queria uma placa-mãe também que tivesse ali, que fosse expansível, por exemplo, no mínimo 32 GB de memória RAM, e ela permitia, ou seja, tinha 4 slots de memória ali, comportava até 4 módulos de 8 GB, ou seja, expansível até 32 GB de RAM. Então, muito difícil você encontrar isso com conector, com soquete, na verdade, LGA 1155 para um Core i5 na segunda ou terceira geração. Você vai garimpando isso na internet, pesquisa, eis que você encontra positivo. Aí você fica na dúvida. Comprar ou não comprar, eis a questão. Repito, eu não tenho nada contra positivo. É ela que tem contra ela mesma, porque simplesmente ela vende um produto e não disponibiliza o manual. O vendedor não tem, porque aí tem um outro lado, tá, pessoal? E aí não é a positivo, tudo bem? Vamos deixar claro. Existe uma forma de importação, de comercialização, Fabiano, que já tem uma noção no meio, o professor Silvio sabe disso, a comercialização, o padrão de comercialização OEM. O que é padrão OEM? Você compra, você importa esse dispositivo e ele vem fora da caixa. Ele vem apenas numa embalagem antiestática. Por que isso? Isso barateia a importação e você consegue trazer mais produtos na mesma, digamos assim, no mesmo lote, porque cabem mais, ele vem fora da caixa, você consegue um preço melhor na importação, porém, né, geralmente, não vem com tudo aquilo que você possa esperar. Manual de placa-mãe não vem mais com placa-mãe, foi-se o tempo que vinha o CD, já era. Isso hoje você pega onde? No site do fabricante. O fabricante da placa, no mercado aqui, está como positivo, mas não é a positivo. A positivo importa da ECS. Então, eu localizei aquele manual no site da ECS. E aí tem um outro problema. A denominação do modelo que a Positivo usa aqui no Brasil não é o mesmo que a ECS tem nos seus chamados arquivos mortos. O que é um arquivo morto? São arquivos que você arquiva e guarda
numa região onde ninguém mais vai acessar, porque são arquivos muito antigos. Então, é uma tecnologia que para nós aqui ainda é ativa, mas que lá fora ninguém mais consome esse tipo de recurso, porque é considerado muito antigo, então fica no arquivo morto. Lá atrás, quando eu comprei a placa e eu tive problema, eu localizei isso no arquivo da ECS. Mas recentemente, quando eu precisei, acho que foi o Natan que me procurou aqui via chat, eu busquei, porque eu não estou mais com essa máquina, ela está parada, inclusive, e já não localizei. Mas, assim, isso aí é um ato falho, né? Porque quem está comercializando o produto aqui no Brasil é a Positivo. A ECS, entre aspas, não tem absolutamente nada com isso. E quando você entra no site do fabricante, do fornecedor, no caso, o fabricante aí, o Positivo, ele não te dá retorno, ele não responde, ele não te... nada. Então, é uma postura que quando você, né, consulta o histórico de pessoas que adquiriram o produto, é que eu não me dei o trabalho de entrar lá no site e deixar o meu depoimento. Mas não é um depoimento contra a Positivo, não é isso, mas é contra uma política pós-venda que não é interessante. Porque, pelo menos, né, já que você tem no teu site ali, né, um suporte ao usuário, inclusive vocês têm uma disciplina, né, chamada suporte ao usuário, que aqui em Praia Grande, na ETEC de Praia Grande, sou eu que ministro, né, juntamente com o MC, e a gente faz um casamento de MC com suporte ao usuário, né, porque geralmente o suporte ao usuário está atrelado a um chamado, a um atendimento para tentar, de fato, resolver um problema, né? Então, as duas coisas se falam, instalação e manutenção de computadores com suporte ao usuário. Mas, enfim, quando você busca um suporte, você quer obter um retorno. E hoje você não precisa falar com alguém, né? Basta você ter um arquivo direcionado que você possa clicar e ali você buscar informações. E nem isso, né, gente? Então, acho que isso, fazendo novamente o trocadilho que fiz aqui com o Natan, quando a gente conversou pelo chat, algumas semanas atrás, é uma postura que negativa a marca, que, por sinal, chama-se Positivo, desculpa. Não estou aqui denegrindo, estou apenas dialogando com fato. Isso foi atividade em aula e um caso de uso, ou, para quem preferir, um estudo de caso. Isso é real. Eu acabei de comprar a placa no começo do ano passado, com 3 meses de uso, ela parou, justamente pós a garantia. Tudo bem? E aí a gente relembra aqui neste episódio uma conversa que tivemos no passado sobre o quanto vale a pena continuar investindo numa tecnologia que praticamente está quase que extinta, né? Eu paguei para ver e vi. No meu caso, está parado lá no quarto da minha filha, qualquer hora dessas eu vou receber um checkmate. Ou eu ponho ela para andar, ou vai para o lixo, né? Não que eu seja um acumulador, tá, gente? Mas, assim, eu não desisti ainda completamente, né? Eu não desisti completamente, né? Deixa eu olhar o chat aqui. Em relação à placa-mãe, novamente, alguma coisa que vocês gostariam de relembrar aí, gente? Ô, professor, o primeiro link que eu mandei aí em cima é do D540, é o modelo da placa-mãe lá da Positivo que o senhor passou. Não é o B540, não. É a placa-mãe, a PIB 75X, CX. É pós-PIB, né, de positivo, PI 75X, que é o B75X, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, Fabiano. Não é o B75CX, não? É o B75CX. É esse primeiro link aí mesmo, professor. Vamos lá. Esse aqui, ó. Positivo, pós, PIB 75CX, procede. Beleza, Fabiano. No D540, no Positivo Master D540. Eu não localizei isso aqui na Positivo. Então, deixa eu retirar aqui a fala, porque pelo menos o Fabiano localizou aqui. Eu achei, para dizer que eu não achei, Fabiano, eu tinha tido acesso a este arquivo aqui da Positivo, mas ela parava nesta primeira parte aqui, ó. Ela vinha até aqui e daqui para baixo ela só tinha esta parte aqui, ó.
O que eu localizei no site da Positivo foi este arquivo, mas tinha somente isso aqui, não tinha essa segunda página. É nesse caso aqui, você achou no próprio site da Positivo, Fabiano? Não, não, senhor. Eu entrei no site de busca lá e digitei o modelo e apareceu ele. Porque eu fiz o mesmo, me mandou para o site da Positivo. No Clube do Hardware, né? Eu fiz esse caminho há praticamente 1 ano atrás e não havia localizado na Positivo, e aí eu refiz o outro caminho que eu tinha feito, que tinha sido através do Clube do Hardware, no fórum, que geralmente ali no fórum do Clube do Hardware, né, pessoal, para quem não está habituado, ali você encontra fósseis, né, fósseis digitais. Ali é como se você fosse um arqueólogo da tecnologia. O que você não encontrar em lugar nenhum, procura no Clube do Hardware, que você, às vezes, pode localizar. O que acontece? Que muitas vezes os fóruns são antigos, você clica no link e não consegue mais aquele acesso, porque o artigo, a página já não está mais disponível. Então, foi o que aconteceu comigo, eu não consegui. Então, no caso aqui, eu vou retirar metade das críticas que fiz a Positivo, retiro metade, 50%, mas outra metade eu mantenho porque ela funcionou apenas 3 meses. Então, eu tenho o direito de falar, não funcionou. E só não entrei nos depoimentos, né, de quem já comprou ali no Mercado Livre e em outros lugares para deixar, porque eu tenho mais o que fazer. Mas eu acho que quando você adquire um produto no valor que ela está vendendo, garantindo que é nova, né, e ela funciona justamente o tempo da garantia para mim não serve. Mas, Fabiano, bacana, cara. Ó, para quem não tinha localizado aqui, eu não sei se o Natan chegou a localizar, esse link aqui na Positivo, eu cheguei nele, mas só tinha esta primeira página. Não sei se foi o link que eu acessei que estava corrompido, alguma coisa, mas eu não tive acesso a essa segunda parte aqui da placa que está completa. Eu que também, aqui, professor. Oi? Eu achei esse só com a primeira página. A Só segunda eu não achei. Exatamente, que foi justamente o que eu também encontrei no site do Positivo, né? E no caso aqui, onde é que está a rede aqui, que foi... isso aqui foi determinante para eu ter, digamos assim, não vou dizer caído nessa armadilha, né? Porque eu paguei caro nisso aqui. Foi esse dispositivo de rede aqui, padrão Ô, Ethernet Wagner, Gigabit. Oi, pois não. não, só lembrando que não está mostrando a sua tela, tá? Desculpem. Rapaz, às vezes eu acho que eu tô ficando velho mesmo, hein, cara? Eu tô dando umas rateadas assim que, pelo amor de Deus, hein? Valeu, Silvio. Nada, imagina. Ó, não conta isso pro Michael, não. Depois ele fica tirando sarro da minha cara aqui, hein, cara. Sem problema. O Michael é um amigo nosso aqui, mas ele gosta de me deixar em situações difíceis, viu? Agora sim. Compartilhou? Beleza. Bom, como eu falei para vocês, o que me fez optar por essa placa, né, na época que eu estava precisando trocar a placa-mãe do meu computador na época, era justamente a presença desse chipset aqui, o Intel B75, né, que, inclusive, se nós entrarmos agora no site da Intel e buscarmos o diagrama do B75, onde fala, né, e aí a gente tem, vamos relembrar também um ponto que nós usamos aqui nas nossas aulas, que foi falar do protagonismo do chipset, que todo mundo fala do chipset, né, às vezes, né, como um coadjuvante, um parceiro, um colaborador na placa-mãe, mas que deixou de ter esse papel já há um bom tempo e passou a ser protagonista junto com o processador. E o B75, né, e assim, para quem não vou dizer quem é chato, né, mas para quem é detalhista, né, detalhes fazem diferença, né? E assim, quando você tem digamos assim, um investimento para fazer, que você estipula ali um limite, então, tudo que você conseguir de detalhe positivo para aproveitar nesse investimento, você recorre. Então, eu pesquisei a fundo aonde eu vou encontrar um chipset que tenha uma boa capacidade de gerenciamento gráfico, que não encareça muito o valor da placa. E aí você vai comparando o B75, tinha uns outros agora que não me recordo aqui o nome, mas o B75 foi dentro daquilo que eu esperava ali, ele traduzia bem a minha necessidade. E, né, os 4 slots de memória DDR3, expansível até 32 GB, porque aí o que acontece aqui? Deixa eu transmitir para vocês qual era o meu olhar, né?
Vamos lá. Eu não ia comprar uma placa gráfica para esta máquina. A princípio, não era essa a minha ideia. Então, eu optei, vamos lá, eu estou compartilhando com vocês o meu olhar, o que eu estava pensando. Busquei um chipset com boa capacidade de gerenciamento gráfico, bom dentro da possibilidade de um chipset, tudo bem, gente? Porque às vezes a galera, quando você fala bom, os caras já querem comparar com uma placa dedicada. Não, não dá. Olha o nome. Um chip gráfico é diferente de uma placa dedicada. Tudo bem? Não compete, não bate, é outra coisa. A minha ideia era compensar a ausência de uma placa gráfica dedicada com um chipset com bons recursos gráficos e com a possibilidade de eu ampliar até 32 GB de memória RAM. Tudo bem? Aí depende muito, antes que alguém pergunte, professor, esse tipo de compensação vale a pena? Depende. Se você for fazer isso aqui para jogo, não vai dar a mesma coisa, gente, não vai. Porque é outro tipo de demanda. Eu não ia jogar, eu ia usar isso para as minhas aulas, entendeu? Algumas aulas eu ia usar um Photoshop, um Adobe XD, eu ia usar aqui o Inkscape, ia usar um CorelDRAW, algo desse tipo. E nas aulas de segurança da informação, por exemplo, eu usaria aí um software ou outro aí, no caso específico, né, de perícia digital, que faz umas pesquisas, algumas varreduras aqui, que processa e exige memória. Ponto. É diferente de um processamento dedicado de gráfico. Reparem, estamos aqui fazendo uma reflexão sobre escolhas. Confirmei isso na prática. Para jogo não rola, não adianta. Não adianta você querer compensar processamento gráfico que não tem com mais memória RAM. É o mesmo que queimar uma lâmpada e você trocar a torneira. Não rola, são coisas diferentes. Tudo bem? E estamos fazendo aqui a nossa revisão. Eu estou aproveitando esta placa-mãe aqui para fazer esta análise sobre configuração, que eu acho que eu espero estar conseguindo fazer sentido para vocês. Eu optei por um chipset com uma boa, mas veja bem, quando eu digo bom gerenciamento gráfico e a possibilidade de expansão de até 32 GB de RAM. Eu já estava, na época, quando minha máquina parou, com 16. Eu tinha 4 módulos de 4. Eu ia aos poucos chegando no 32, até que ela parou com 3 meses de uso, literalmente 3 meses de uso, numa época dessas aqui, gente. Eu comprei a placa em fevereiro, março, abril, maio, junho. Em junho, ali, praticamente metade de junho, justamente agora, professor Silvio, com notas para entregar, fechamento, assim, ela simplesmente chegou para mim e falou, ó, tô indo embora, hein, cara, tchau, deixei você. E parou. E aí, foi o que aconteceu. Eu busquei para localizar, procurem, tá? Para efeito de exercício depois, uma placa com soquete LGA 1155, que tenham essas características aqui, ó, expansível até 32 de memória, e com adaptador de rede Ethernet gigabit. Muito difícil você localizar. Aliás, vai localizar, né? Vai. Deixa eu refazer a minha frase. Localiza. Você vai localizar umas da Asus, da ASRock, vai encontrar aí por 600, 650 reais, nessa linha. E aí você para e volta àquela conversa anterior. Opa, é um Core i5, terceira geração, cara. O que você vai fazer? Você vai jogar uma placa aí de 600 reais? Não sei se esta fala aqui bate, né? Porque eu paguei quase 500 nessa aqui, né? E durou 3 meses. Talvez se eu tivesse pago quase 600 numa ASRock ou numa Asus, estaria aí com ela até hoje. Ou talvez não. Mas isso são as opções que a gente tem e que a gente analisa, né, a arquitetura e compara para que você faça a escolha da tua placa. Nesse sentido. Eu optei por esse caminho. Hoje não faria de novo. Eu, nesse momento, já quando alguém me pergunta, olha, eu tenho uma máquina com esta característica, vale a pena eu estar investindo nela? Eu falo, ó, cara, desculpa, não vale.
acabei de fazer isso recentemente aqui, ó, por volta acho que no mês de abril aqui, né? Uns senhores que moram no prédio aqui, que, assim, né, o computador é a coisa mais importante do mundo quando ele queima. Deu problema, ele se torna importante. Enquanto ele está funcionando, você não lembra de fazer uma manutenção preventiva, não faz nada. Parou, é importante. E aí começa a comoção, né? Não, mas eu não posso ficar sem o computador. Não, tudo bem. A única coisa que você tem que fazer é trocar a peça, não tem jeito. Mas se for para você trocar uma placa-mãe de um dispositivo como esse, eu relatei a minha experiência. Eu tive um resultado negativo. Não significa que todos vão ter. Hoje, se for para eu gastar R$500 numa placa, eu invisto em outra coisa. Eu vou montar uma máquina nova porque não vale a pena. Na tecnologia que eu tinha, um Core i5, terceira geração, descontinuado pela Intel em 2013. Inclusive, eu já troquei esse processador também. Então, eu já fui reincidente. Eu troquei esse processador. E a pergunta que fica aqui, Fabiano, Silvio e os demais que estão conosco nessa aula, quando você vai procurar hoje um processador Core i5, por exemplo, ou qualquer um, não precisa ser o Core i5 da terceira geração, será que você está comprando isso novo? Que garantia você tem de que um processador que foi descontinuado pela Intel entre 2012 e 2013 seja novo? Né? Porque se nós procurarmos aqui, vamos lá. A minha avó é virgem ainda. Comentário bom. Não, tá certo. Tecnicamente, nem tudo é possível, né? Core i5, terceira geração aqui. Ó, vamos ver aqui no Mercado Livre. Estamos fazendo aqui um review. Vamos lá. Olha, aqui no Mercado Livre está por R$365 um Core i5 terceira geração, mas eu não estou vendo aqui em nenhum momento escrito que é novo, tá? É diferente. Produto novo... Não menciona aqui que é um produto novo, então... Tem ali, professor, do lado dos vendidos, em cima do nome. Cara, eu tô cego aqui, gente. Novo, tá aqui, tá certo, perfeito. 16 vendidos tá como novo. Então, assim, eu adquiri... né, Professor, mas é bem... Aí eles vão colocar mesmo que é novo. Sim, é complicado, né, Fabiano? Eu tive, né, antes da minha placa-mãe, agora eu sou obrigado a ter que falar tudo na real, né? Eu troquei esse processador, vamos lá, a placa-mãe parou em junho do ano passado, mas eu já havia trocado o processador em outubro do ano anterior. E não tinha pago 365, eu tinha pago quase R$400 nele. Eu fui pessoalmente na Santa Efigênia, que eu queria realmente ver, né, porque eu queria ter certeza, quer dizer, você não vai ter certeza, é eletrônico, né, você está vendo uma caixa sendo aberta, e a pessoa te atende dizendo que é novo, e falou, ó, tá aqui, eu monto para você, beleza, é novo. Ele está aqui até hoje, né, tudo bem que está desligado, a máquina está parada, está lá, como eu falei para vocês, né, no quarto da minha filha, lá empoeirando, qualquer hora dessa eu vou receber um ultimato, que eu dou um jeito nela, ela vai para a coleta seletiva aqui, mas o processador está lá. Mas a pergunta fica, a dúvida fica, né? Se foi descontinuado pelo fabricante em 2013, nós estamos em 2021. Quais são as possibilidades desse processador que está sendo vendido aqui ser realmente novo, né? E por lei, você tem que oferecer 3 meses de garantia. Geralmente acaba funcionando 3 meses. A minha placa durou 3 meses e parou, felizmente. Então, R$365, né? E não é só o da terceira geração, tá, gente? Terceira, quarta, quinta, que são todos processadores que já não são mais fabricados. Nós estamos na 11ª geração da Intel. Então, assim, não há milagres digitais, não há milagre tecnológico, enfim, da onde vem, fica muito difícil você apostar com certeza. Como você, muitas vezes, né, como muitas vezes nós, né, dependendo do momento que a coisa acontece, entre o ideal e o possível, você opta pelo possível. Eu acho que esse é a grande reflexão que a gente acaba fazendo aqui, né? Você entre o ideal e o possível vai pelo possível, mas nem sempre o resolve, né?
para com ele na mão. Vamos lá. Voltando aí para vocês aí, gente. Em relação à placa-mãe, algum detalhe aí em específico que vocês gostariam de perguntar? Placa-mãe, placa de vídeo, fonte, chipset, alguma coisa em particular que a gente pudesse dar uma repassada aí antes da gente dar por concluída essa questão aqui? Natan, Isaac, Fabiano, todos que estão conosco aqui, nenhuma pergunta? Tranquilo, se eu tivesse que, por exemplo, não é o caso, né? Porque o semestre passado, inclusive, eu acho que não está conosco aqui o Gabriel, acho que eu já falei para vocês, né? O notebook que eu estou usando nesse momento aqui foi uma atividade, a última atividade do semestre da turma anterior era mediante um limite orçamentário e uma configuração pré-definida média, né? Eu estipulei ali um intervalo em termos de memória, disco SSD. Isso aí foi difícil, hein, professor? Então, Fabiano, Só a placa de vídeo era o preço do computador? Então, mas peraí, peraí, mas você sabe como é que funciona a coisa, né? Eu tinha um limite ali orçamentário de até 4,5, e eu queria, na época, um notebook que viesse com uma placa gráfica, né? Memória DDR4, disco SSD, e eu queria ali, no mínimo, 8 GB de memória. E não, agora é que a aluna que passou essa sugestão, que eu estou com ele aqui, ela trancou matrícula, não está mais no segundo. Eu soube disso no conselho intermediário, ela não está mais. Acho que ela nem sabe, né, que eu acabei comprando a sugestão que ela mandou na atividade dela, né? Porque, assim, a grande maioria fechou tudo em Asus e Dell. Asus e Dell bateu tudo mais de 5. Aonde eu tive concorrência ali foi Acer e a Lenovo, que a Lenovo, assim, fique muito claro, o Lenovo são equipamentos de excelente qualidade. A Lenovo, ela não tem um acabamento premium, né? Ela não são equipamentos bonitos. Mas eu tenho vários colegas que têm Lenovo, ele pode até ter um acabamento meio rústico, para falar a real, às vezes até feio, mas são equipamentos duradouros. Eu, lógico, tenho uma simpatia muito grande por Dell, tive alguns Dell, mas aí, pela configuração que eu propus, que eu gostaria, um Dell passava de 6. Asus, então, mesma coisa. E aí eu fiquei entre Lenovo e Acer, que foram as duas opções que eu recebi. Fiquei com o Acer, justamente pelo SSD e porque vinha com mais memória. Porque tinha um concorrente aqui teve também uma atividade que me passaram, um orçamento que me passaram do Lenovo, só que era Intel, e eu estava inclinado naquele momento a voltar para a AMD, porque eu já comentei com vocês aqui que eu tive a AMD, o meu primeiro computador foi um K6-2, depois a minha vida inteira eu sempre trabalhei com Intel. E aí estou voltando às minhas origens aqui, nesse momento eu estou com Acer, Ryzen 7, 12 GB de memória DDR4, um SSD de 500 GB, tenho uma placa gráfica dedicada e tenho também um chip, né, digamos assim, uma APU da AMD aqui juntamente, tem os dois aqui comigo nessa configuração, e na época bateu aí o orçamento, eu acabei ficando com ele. Não vou fazer isso de novo, porque agora eu não vou comprar outro notebook, não está em jogo aqui. Não sei se o Silvio está precisando trocar de máquina, se ele estiver precisando trocar de máquina, a gente já faz uma consultoria aqui, Silvio. Não, a minha também é recente. Ela é de outubro do ano passado, então tô tranquilo. Perfeito. Então tá bom, pessoal, tá todo mundo agora no momento, né, meio do ano. Acho que a época de gastar também é mais para o final, que você tem ali uma folga, né, uma oxigenação um pouco diferente, agora não é hora de gastos, né. Mas, ó, surge uma pergunta aqui, ó. O Natan está perguntando o que eu acho de um i7 3770 aqui. Bom, o i7, pessoal, como eu falei aqui no início das nossas colocações, né, independente de ser o Core i5, o Core i3 ou o Core i7, sendo da terceira geração, a gente parte para o mesmo caminho, né? E, assim, acho que já falamos sobre isso aqui, eu acredito que já tenha falado para vocês aqui. Como é que você identifica a geração do processador? Esse primeiro número aqui, ó, o 3, ele identifica a geração desse processador. Então, assim, o Core i7 é um bom processador.
né? Um excelente processador. O Core i5 também não é ruim. O que nós estamos conversando aqui a respeito, Nathan, é se você for adquirir isso novo, que garantia você tem que é realmente novo, porque a terceira geração da Intel, ela foi descontinuada pela Intel, como disse aqui, a gente precisa entrar no site da Intel para ter certeza, mas se não me falha a memória, foi entre 2012 e 2013, há 8 anos atrás. Então, se o fabricante não está lançando esse produto no mercado, por mais que, né, uma loja ou outra tenha estoque antigo, mas é muito pouco provável que você encontre isso realmente novo, né? Muito pouco provável. Mas é um bom processador, viu, Nathan? É um bom processador. Ó, quando isso foi, vamos lá, em 2012. Em 2012, eu fiz um investimento relativamente alto também com o notebook, né? E o meu notebook, isso foi em 2012, foi quando minha filha nasceu. Ele tinha um Core i7 nessa geração. Hoje não está mais comigo, né? Eu tive um problema com ele, mas assim, eu tenho colegas aqui de trabalho, eu acho que vocês têm aula com ele, pô. Professor Alexandre divide aula comigo aqui às sextas-feiras. O Alexandre comprou, eu comprei o notebook numa semana, acho que um mês depois ele comprou um Dell também idêntico. A diferença é que o dele vinha com placa gráfica. O Alexandre está usando o Dell dele até hoje. O meu parou. Isso foi em 2012, pô, isso já está com 9 anos de uso. E o do Alexandre é um Core i7. Era o mesmo Dell que o meu, só que a única diferença é que o dele vinha com uma placa gráfica dedicada, que inclusive ele está usando até hoje. A gente conversa a esse respeito. O meu notebook, eu acho que também já compartilhei essa experiência com vocês, o meu fechou curto aqui, né, o cabo HDMI com a minha televisão aqui da sala. Numa manhã de sábado, simplesmente fechou um curto, algo que a princípio pensei seria incomum, mas não é tão incomum assim. Fechou um curto, perdi o meu notebook e perdi o televisor da sala, uma 51 polegadas de plasma na época da Samsung. Torrou os dois. E aí, né, você que é da tecnologia, você ouve a seguinte frase na sua casa, né? Ainda bem que você é de TI, né? Se fosse leigo, a gente ficaria preocupado, né? Fiquei sem o Note e sem a TV. E, enfim, nesse caso aqui, ô Natan, então, mas aí tudo bem, Natan, você investiu na máquina já sabendo que ela é usada, né? E repito, aí vamos fazer aqui também o olhar positivo, né? Vamos olhar o lado cheio do copo. A Intel, ela é conhecida também no mercado pela sua longevidade, né? Você tem, assim, a gente pode aqui, de repente, questionar, por exemplo, a Positivo, que a Positivo, ela não tem, digamos assim, tanto prestígio no mercado em termos de durabilidade, mas a Intel não. A Intel, geralmente, quando você fala de produtos da Intel, geralmente ela está associada à qualidade, a bom tempo de durabilidade. Então, e aí tem uma outra coisa importante, você já adquiriu o produto sabendo que ele é usado. Então, você sabe qual é a expectativa que você pode lançar sobre ele, né? Eu acho que você fez, não acho que você fez um mau negócio, não. É um notebook ou é um computador? Então, Nathan, como eu falei, eu acho que, assim, por ser a Intel, ela costuma ter durabilidade, né? O que eu, digamos assim, coloquei em xeque aqui, deixando uma interrogação para a gente pensar, justamente quando você vai adquirir novo, né? E aí sim, eu acho que é mais correto, talvez mais coerente quando você vai em busca do usado e você já compra como usado, que eu acho que parece fazer mais sentido pelo tempo, né? Pelo tempo que esse dispositivo já não é mais disponibilizado no mercado. Eu acho que acaba sendo mais coerente. Acho que você fez um bom negócio, Nathan. Não acho que foi um mau negócio, não. Mau negócio fiz eu quando comprei o processador, acreditando ser novo. Acho que aí sim eu acabei realmente não sendo muito prudente, não. Mas eu precisava do processador, né? Estávamos ali entre outubro e novembro, também caminhando para o final do semestre. O processador parou. Na época eu nem comprei no Mercado Livre, eu peguei a moto, fui direto na Santa Efigênia, porque eu tinha urgência, era final de semestre, porque parece, né, a lei de Murphy impera, né? Ele justamente deixa na mão no momento que você mais precisa. Corri, fui na Santa Efigênia, peguei, trouxe, voltei, montei ainda no mesmo dia, beleza.
E aí, quando foi, né, passado um tempinho, tive que trocar a placa-mãe. E aí troquei por essa da Positivo, que 3 meses depois deu problema, infelizmente. São situações um pouco diferentes aí. Mais alguma pergunta aqui, gente, que a gente possa aproveitar para relembrar e para fazer alguma revisão nesse fechamento do semestre aqui? Falamos aqui de fonte, falamos de instalações elétricas, de problemas que muitas vezes não estão dentro da questão dos componentes, né, mas sim no ambiente externo, a parte de instalações elétricas, que muitas vezes a gente tem algumas coisinhas que tem que levar em conta, evitar aqui alguns adaptadores, tudo isso nós falamos aqui ao longo do semestre. Falamos uma coisa legal aqui para vocês, a questão das combinações de memória, né, gente? Que as combinações de memória, no sentido de poder usar memórias de frequências diferentes, de fabricantes diferentes, que muita gente, quando para ver um vídeo sobre isso, ou lê um artigo sobre isso, né, fica tentando buscar a memória do mesmo fabricante, com a mesma frequência, e nem sempre é possível, né? Nem sempre você encontra aquela mesma memória, porque temos o padrão de memória DDR2, DDR3, DDR4, mas nem sempre você consegue encontrar do mesmo fabricante e com a mesma frequência. Então, nós tivemos uma aula só sobre memórias aqui, onde a gente trouxe isso como assunto, né? E isso muitas vezes tira alguns mitos, né? Por exemplo, todo mundo sabe que memória de frequência diferente você pode ligar, sem problema algum. Sem problema algum. Você simplesmente vai ter o quê? Uma atenuação pela frequência mais baixa, né? Frequência, digamos assim, é o tempo de execução, ou seja, o tempo, o intervalo em segundos, para que a memória, digamos assim, consiga colocar o dispositivo, alocar esse dado, esse software, esse programa na memória e disponibilizar para uso. O que eu acho que talvez tenha sido a informação aqui que a gente trouxe que diferencie, né, do óbvio, é falar da latência CAS, né, que é esse pequeno intervalo de tempo entre você disponibilizar o programa na memória e ele está disponível para uso. Que quando você combina memórias de fabricantes diferentes, mesmo que tenham a mesma frequência, e aí é que está o X da questão, né? Existe, né, por exemplo, um padrão, digamos assim, de fabricação internacional, que determina um intervalo para frequência, para latência, e muitas vezes o fabricante, mesmo você não tendo o mesmo fabricante para combinar, você combina ali a frequência. Então, você pega, vamos lá, 2 módulos DDR3, por exemplo, da mesma frequência, e não observa a latência dela, né? E aí você acaba tendo uma perda muito pequena, que para quem está usando o computador no dia a dia, não vai perceber. Isso é para quem vai nos detalhes, né? E detalhes, como a gente sempre diz aqui, para quem usa no dia a dia de forma comum, não fará tanta diferença, mas para quem busca performance, faz diferença. E a questão da memória, da latência da memória, a chamada latência CAS, ela fica ainda mais evidente quando eu não tenho uma placa de vídeo dedicada, com processamento de memória dedicada, e eu passo a compartilhar memória. Quando eu estou compartilhando a memória com o vídeo, aí a latência aparece ainda de forma mais incisiva, porque você passa a ter não apenas o uso da memória para aquilo que ela deveria fazer, né, atender o sistema operacional e todos os programas que você vai usar, mas ela também passa a ser disponibilizada, né, para atender às solicitações da sua demanda gráfica. Que como nós vimos aqui na aula de placa de vídeo, o que ela vai fazer? Né, para conseguir renderizar, para conseguir converter todos esses pixels aqui, digamos assim, né, que são os pontos de uma imagem em sinal binário, há um processo de compilação que demanda memória, e dependendo da resolução dessa imagem, dependendo do tamanho da imagem, da quantidade de frames, né, e os frames são os quadros, né, porque não existe movimento de verdade, né, é uma ilusão, né.
São várias imagens estáticas sendo exibidas numa frequência, numa sequência em tempo, né? Ou chamados frames por segundo, que dá a ilusão de que há um movimento, mas não há. São várias imagens paradas, sendo exibidas numa forma muito rápida, e quanto maior a rapidez e a maior a quantidade de frames por segundo, melhor é a experiência que você tem. Só que para exibir mais quadro, com uma resolução maior, eu demando mais memória. E quando eu não tenho, né, uma memória dentro da placa de vídeo para poder saciar essa necessidade de memória, eu preciso buscar na memória do meu sistema, porque é uma memória compartilhada. Aí, a latência CAS fala ainda mais alto, que aí você tem essa diferença, e essa diferença vai fazer, digamos assim, vai ser determinante para sua experiência de jogo, né? Na sua experiência de resolução de imagem. Agora, você está usando o teu Office, está usando o CorelDRAW, está usando o Photoshop, você não vai sentir essa diferença, não. Agora, né, voltando aqui ao exemplo do nosso colega que não está conosco hoje aqui, que era o Gabriel, que mexe com edição de vídeo é outra coisa. Edição de vídeo já entra novamente com a imagem em movimento. Aí você tem novamente essa historinha que eu acabei de mencionar. Então, isso foi uma coisa que nós falamos aqui sobre a parte de memória, que tem um impacto direto para quem joga, para quem mexe com animação, para quem mexe com renderização, aí é um outro detalhe. Então, acho que isso é um ponto que vale a pena a gente relembrar, né? Vale a pena, de novo, como eu falei aqui, as gambiarras têm que ser evitadas, né? E eu acho que, no geral, aqui, né? Estamos aqui mais 5 minutinhos para a gente poder fechar esse primeiro bloco. Eu acho que, no geral, uma das coisas muito importantes que a gente tem que deixar claro aqui nessa questão de manutenção, né? De reparo, né? Primeiramente, né? Não tem como adivinhar nada. Antes de tomar qualquer decisão, montar, desinstalar, para e leia. Especificações técnicas, tudo bem? Nada disso, gente, é por acaso. É que não faz muito não é muito do perfil, né? Do chamado ansioso, aquele que quer a resposta para ontem, né? Porque todo mundo quer, digamos assim, resolver o seu problema de forma imediata, né? O instantâneo é o melhor. Não, nem sempre, né? É o que eu chamo de mentalidade fast food. Ele pode até atender no momento, mas no fundo, aquilo não é alimento. Solução fast food não soluciona, ela simplesmente é um paliativo. Se você atropela, dá na frente e deixa na mão. Então, consulta o manual, dá uma lida, se certifica. A gente nunca sabe tudo, jamais. Sempre tem algo que pode te dar uma dúvida. Então, antes de fato de colocar, de implementar, de montar, de modificar, confere. Nós estamos vivendo um momento onde informação ela é muito abundante. E é engraçado isso, né? Harari escreve sobre isso. Nunca houve tanta disponibilidade de informação e nunca houve tanto mau uso dessa informação. Do que vale você ter o Google? Do que vale você ter tanta informação, tanto conteúdo disponível se você não usa ou se você subutiliza? Você para, olha a primeira linha e ignora o resto. Então, quando Harari escreve isso nas suas reflexões sobre tecnologia, ele não está falando isso apenas porque ele é crítico e chato. Porque, olha, já que temos tanta informação à disposição, vamos transformar isso em conhecimento, né? Porque simplesmente, através disso, você consegue fazer o uso correto da tecnologia, você consegue montar o computador direito, você consegue, se não resolver um problema, mas pelo menos ter ideia do que se trata, né? E é isso que a gente precisa, porque, assim, o tempo vai te aperfeiçoando. Você não termina, por exemplo, 6 meses de um curso de manutenção e montagem de uma disciplina e a partir daí você é um especialista em montar computador. Não. Você passa a ter um conteúdo que te norteie. E quando você tiver a oportunidade de começar a fazer isso efetivamente na prática, e à medida que o tempo vai passando, você vai se aperfeiçoando nisso e vai te trazendo, sim, uma certa experiência, uma habilidade, e a coisa vai ficando mais tranquila. Mas saber tudo você nunca sabe. Então, sempre que vocês forem trabalhar com esse tipo de coisa, independente de ser para você mesmo ou para terceiros, né? Consulte, leia, verifique. É o melhor caminho antes de fazer qualquer coisa, né? Tem um comercial na mídia aí que está bombando, né? Acho que é de refrigerante, né? É o Bora Fazer.
se não me falha a memória, não sei se comercial, eu não me lembro do que é o comercial, mas me chamou muita atenção a expressão bora fazer, né? Tudo bem, para algumas áreas isso é importante, que nós temos o universo dos fazedores, né, gente? Mas quem estuda tecnologia não é fazer, é pensar na melhor forma para ser feito. Vocês têm aula de lógica, vocês têm aula de programação. Então, antes de sentar e fazer, não é isso, não é bora fazer. Bora entender como é e encontrar a melhor forma para ser feito. Aí sim, aí você tem o que a gente chama de pensamento analítico, né? Você analisa, pensa e faz. Se sair atropelando, vai dar ruim, né? E na nossa área aqui, agora fechando o nosso assunto aqui, montou errado, contrariou as determinações técnicas, garantia não cobre, perdeu. E se for um trabalho que você estiver fazendo, executando para terceiros, aí tem um outro lado que eu costumo dizer que agrava bastante, né? Credibilidade não tem garantia, cara. Você sair fazendo bobagem, não adianta, né? E credibilidade não tem garantia e desculpe também não resolve. Tudo bem? Então, independente de ter sido, digamos assim, né, a aula remota, a gente não teve tido a oportunidade de fazer isso na prática, eu acho que mesmo na questão aqui dialogada, com vídeos, pelo menos, tenho certeza que a maioria aqui vai conseguir sair desse primeiro semestre com uma noção muito melhor do que aquela que entrou. Várias informações, vários termos, vários nomes aqui que foram citados logo no início, que pareciam, digamos assim, né, coisas de outro mundo, acredito eu que nesse momento já esteja fazendo sentido para vocês. Então, tanto para mim quanto para o professor Silvio, eu acho que a nossa ideia era essa, né? Dentro dos parâmetros, dentro dos limites que a gente teve aqui em relação à videoaula, eu acho que tudo aquilo que a gente procurou nessa questão de conteúdo para a parte de hardware, a gente procurou passar para vocês, e não apenas o óbvio, né? Saindo um pouquinho do mais do mesmo, trazendo sempre alguma informação um pouquinho diferente, que acrescente um pouquinho mais nessa questão de saber algo diferente. Porque profissionalmente o mercado de trabalho está cheio de gente que sabe, mas há uma escassez muito grande de pessoas que saibam um pouco mais, que procurem sair do óbvio. Nem sempre o mais do mesmo resolve, e na verdade não é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de diferente do mesmo, né? Aprofundar um pouquinho, sai da primeira página do Google, sai das 2 primeiras linhas, saber um pouco mais, isso lhe traz diferencial. Então, dentro daquilo que a gente pôde fazer nesse primeiro módulo aqui, a gente procurou cair dentro dessa mentalidade e espero ter conseguido fazer sentido para vocês ainda. Tudo bem? Professor Silvio, temos aí mais 4 minutinhos, 2, 3 minutinhos. Gostaria de fazer alguma colocação final, professor? Oi, eu, assim, compartilho da opinião do professor Wagner. A gente não conseguiu... Deixa eu só mudar aqui para vocês conseguirem visualizar. Ampliei a minha tela, joguei para outra, agora eu não consigo mais... Opa, agora... Peraí, gente. Pronto, é que eu estava olhando na televisão, aí ia ficar falando com vocês olhando para cima, ia ficar muito estranho. Embora, assim, a gente sabe que não foi possível, né, trabalhar o físico, manipular, né, o hardware em si, ver, tocar, né, sentir ele, mas nós tentamos passar o máximo de conhecimento possível para vocês, que vocês consigam compreender qual é a importância de se pesquisar, qual é a importância de entender, né, quando se vai falar de alguma coisa. Se você sabe, se você entende, ótimo. Se você não sabe, se você não entende, não é vergonha nenhuma falar, não entendo. Porém, vou pesquisar, vou levantar informações sobre esse determinado assunto para poder dar uma resposta melhor para um determinado cliente. Quando ele vier te abordar, por exemplo, que seja uma questão de uma placa, de um hardware, de algo que ele queira instalar em um computador em um determinado momento, a gente tenta, né, conhecer o máximo possível, mas nunca conheceremos tudo. Se vier alguma nova tecnologia da qual vocês não conhecem, vocês não dominem, não tenha vergonha de falar, olha, neste momento eu não conheço, tá? Vou fazer algumas pesquisas e assim que eu tiver uma resposta, eu entro em contato. É algo plausível. Nossa, aquela pessoa vai fazer uma pesquisa
por causa de uma dúvida que eu cheguei até ela, né? Pense a credibilidade que você estará passando para o seu cliente, para o seu empregador até que seja. Então, assim, não tenha vergonha de falar que não conhece, porém, assuma um compromisso de buscar este conhecimento. Então, assim, é com esse meu desejo que vocês continuem não só aqui, né, na vida, buscando conhecimento, seja para a aula de IMC, seja para o curso de informática, seja para a sua vida. Busque o conhecimento. Tá? Vocês nunca vão estar perdendo com isso. Desejo de uma boa noite e bom estudo no segundo bloco para poder concluir as atividades que estão pendentes ainda. Perfeito, Silvio, perfeitas colocações. Pessoal, então a gente vai finalizando por aqui, apenas responder a pergunta aqui do Natan. Natan, pelo que me consta, nessa grade aqui do curso de suporte, informática para suporte, até onde eu observei, a não ser que eu tenha me equivocado, mas eu não vi IMC no segundo e no terceiro módulo, tá? Eu acredito que seja no primeiro módulo. Porém, a gente pode se encontrar aí algumas outras disciplinas ao longo do curso de vocês, como temos mais 2 semestres, podemos sim, provavelmente nos reencontrar, né? E se não nos encontrarmos, poxa, tenho certeza também que ano que vem, ou até o segundo semestre, as aulas voltarão aí presencial, a gente acaba se encontrando aí pela escola presencialmente, né? Teria uma maior satisfação em conhecê-los, digamos assim, de forma analógica, né? E não apenas digital. Turma, segundo bloco, como nós deixamos claro aqui na abertura da aula de hoje, a gente vai disponibilizar o tempo para vocês, para quem está ainda com as tarefas em aberto, colocar, digamos assim, em dia. Estaremos por aqui, eu particularmente já estou nisso desde a semana passada, mas acumula, né? Nós temos várias turmas, são várias escolas, né? Estou fechando aqui as notas e registrando, né? Estamos por aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, coloquem no canal ou no chat. Se for referente à aula, coloquem no canal, porque assim eu posso responder e todo mundo tem acesso à resposta e às vezes a pergunta pode ser comum, tudo bem? Então, mais uma vez aqui, esperamos aí ter atendido a expectativa de vocês. E a gente continua até as 23 aqui, estaremos corrigindo as notas aqui, e vocês têm a oportunidade, mais uma vez, de colocar as tarefas em dia. Tudo bem, gente? Boa noite aí. Valeu, professor. Boa noite. Um abraço. Outro, valeu. Boa recuperação, Fabiano. Pessoal, Obrigado. tchau, Boa noite, finalizando pessoal. aqui, parando a gravação e terminando aqui a reunião.